Professor, levando em conta suas centenas de milhares de seguidores, qual a sua sensação de influenciar tantas mentes? Já se deu conta do seu poder? O que eu acho maravilhoso é esse comentário vindo de um cara chamado Fausto. Porque essa noção de poder e influência, etc., é algo tão faustiano, né? Então, como é que eu sinto em relação a esse poder? Cara, eu acho maravilhoso o fato, ó, por exemplo, agora tá quase 2.000 pessoas. Agora deu um pico, 2.000 pessoas. Agora tem 2.000 pessoas, veio eu fazer isso aqui, ó. Isso é poder. Tá vendo aqui na minha mão? Tá vendo aqui na minha mão? Poder. Eu tô retendo a atenção de 2.000 pessoas fazendo isso. É assim que eu me sinto, com poder. Mas vamos responder sério isso, para não ficar só na zoeira? Eu não me sinto influencer, para ser honesto. Eu não nego o título. Mas lembra que quando eu fiz a live com o João Carvalho, eu lembro que o João se esquivou. Assim, ele falou assim, não, eu não me vejo como influencer. E eu falei, irmão, assume. Ah, mas eu sou diferente da, sei lá, de uma influencer de maquiagem. E eu disse, não, nós não somos diferentes de uma influencer de maquiagem. Não somos. Não somos. A diferença entre nós, às vezes, é que aspecto a gente influencia. Eu já falei isso em outros momentos, né? O influencer, o que a gente chama de influencer, ele é um sintoma, eu já disse isso, um sintoma das redes sociais, é óbvio, mas também um sintoma da hiperinformação das redes sociais, né? Da internet como um todo. Então, assim, a gente busca influenciadores basicamente para a gente ter alguém que consiga minimamente organizar o mundo, que cada vez menos faz sentido. E quando eu digo que o mundo cada vez faz mais sentido, não é por uma visão apocalíptica de o mundo tá ficando louco, as pessoas estão perdendo a razão. Não, não. Quando eu falo que o mundo tá cada vez mais ficando difícil de entender, é porque a gente tem muita informação sobre o mundo. E não só a gente tem muita informação sobre o mundo, como a gente tem muitas versões. A gente tem acesso a múltiplas narrativas sobre este mesmo mundo. Então, nesse universo de hiperinformação, a gente demanda a figura de um guru, de um guia. Por isso que a figura do influencer se mistura com a figura do guru, com a figura do guia, com a figura do coach, com a figura do pastor. Vários de vocês fazem piada que isso aqui é a missa, que não sei o que, até hoje mesmo aqui na live teve. Porque, de fato, eu aqui, como qualquer outro na internet, nós não somos muito diferentes de um pastor. Então, assim, essa posição simbólica, né, esse sujeito específico, que é o influencer / outras coisas que vocês queiram chamar, ele é um sintoma, ele é uma produção desse mundo, né? É um resultado de uma soma de fatores desse mundo da hiperinformação, desse mundo da internet. Só que uma outra coisa que é importante considerar é que essa influência, a influência do influencer, ela é completamente caótica. E eu falo caótica no sentido de teoria do caos mesmo, né? Então, assim, tu nunca tem a noção completa do quanto que aquilo que tu diz realmente reflete o que tu queria dizer. Então, por exemplo, eu já cansei de ver gente, às vezes, indo me defender. As pessoas às vezes vão me defender no meio de umas brigas que surgem com o meu nome no meio, e a pessoa, na boa intenção de me defender, fala coisas que eu não disse, assim como o contrário também, né? A pessoa não gosta e fala, porque o Link uma vez falou isso, eu nunca falei, né? Então, já contei pra vocês dessa piada que isso foi real, é surreal, isso é surreal, já contei várias vezes esse caso de um cara no Facebook, furioso, foi no Facebook eu acho, ou foi no Twitter, agora não lembro mais, mas ele fez assim, um textão, sabe? Textão, escreveu um monte, do quanto que a minha análise de Gantz era equivocada. Só que tem um detalhe, eu nunca fiz uma análise de Gantz. Então, assim, o cara podia até ter errado por cima, né? Mas ele fez um textão, gente. Eu considero o hater do futuro. Ele já foi no futuro, não viu, né? O dia que eu falar de Gantz, ele vai ver, e ele não gostou e voltou no tempo para avisar todo mundo, pelo amor de Deus, não prestem atenção na análise que o Link fez de Gantz. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a influência do influencer é algo caótico, é algo caótico. Às vezes tu jura que tu tá direcionando ou guiando as pessoas para um lado e elas estão indo para outro. E eu lembro que na época ali que eu estava mais trocando ideia e eventualmente trocando farpas com os comunistas, com alguns comunistas, que não é o caso do João Carvalho, sempre se deu bem, eu tô falando em geral, assim, em termos de debate público. É que uma coisa que eu falava, e ainda falo, e eu sei que vão ter influenciadores comunistas que vão ficar bravos comigo, é que por mais que eles acreditem que estão organizando as pessoas e trabalhando na direção de uma crítica ao capitalismo, de uma organização social, criando bases ou pelo menos produzindo uma agitação necessária para, quem sabe, uma organização que daí sim vá conseguir derrubar o capitalismo e blá, 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 blá. Por mais que se tenha essa ideia, é bem provável que a coisa vá para um caminho completamente diferente, porque por mais que a gente está cercado de intenções, por mais que a gente tenha todo um cuidado com a nossa comunicação, dispersa. A internet dispersa.
de um jeito absurdo, absurdo. Eu não canso de ver, sabe? Eu chego a... Não é que eu não canso, ao contrário, até estou cansado já de ver uma série de comentários. Por exemplo, no vídeo que entrou ontem sobre Stars, tem uns comentários ali de coisas que eu não falei. Bom, recentemente fiz o vídeo, olha só, pra tu ver. Tem um exemplo concreto recente. Eu fiz o vídeo, um corte de live também, eu falando do Pinguim e do quanto que o Pinguim, como qualquer criação que existe, ele tem uma série de referências. E muitas dessas referências são inconscientes, porque por mais que a gente às vezes queira pensar no artista, naquela visão que foi construída pelo romantismo, isso é finalzinho do século XVIII, início do XIX, por mais que às vezes tu queira pensar o artista como uma espécie de gênio consciente do que faz, piriri pororó, o artista não é muito consciente do que está fazendo. A maioria das vezes os artistas não tem muita noção do que fazem. Um exemplo que eu já dei foi de um filme que eu dirigi, que é um exemplo que eu sempre acho muito pertinente, porque teve a sessão de estreia do filme, era um curta-metragem e tinha é uma história de terror. E aí tinha umas crianças meio sinistras ali na história que eu botei, que são crianças meio arquetípicas, assim, elas não têm muita explicação, são figuras mais sobrenaturais. São meio que avatares da infância, ou coisa que seja. E eu lembro que teve a sessão de estreia do filme, terminou a sessão de estreia e uma senhorinha veio falar comigo e veio dizer, adorei o seu filme sobre alienígenas. E aí eu comecei a corrigir a senhorinha, né? Eu disse, não, minha senhora, eu dirigi o filme. Sabia? Eu aqui, com 20 anos, sou diretor de cinema. Eu dirigi o filme e não tem alienígenas. Mas eu estava dizendo pra mulher, você prestou atenção com a sua bunda, né? Você não viu o filme direito. E aí a tiazinha falou, não, mas tem alienígena sim. Eu disse, porra, que véia chata. Eu disse, onde é que tem alienígena, minha senhora? E daí ela começou a montar, ela começou a contar a interpretação dela do filme. E a véia era um gênio, cara, era uma gênia. A véia é desgraçada. A véia me destruiu. A véia jogou toda a minha petulância no lixo, fez bem ela. Ela falou assim, não, porque tem aquele negócio, aquele faixa luz, é uma espaçonave, daí o cabelo remete ao filme tal, que é um filme de crianças alienígenas. Ela recontou o filme inteiro. E eu que tinha feito aquela merda, não tinha percebido que eu tinha povoado o filme de uma série de tropos de filme alienígena. Eu fiz um filme de alienígenas. Eu fiz sem saber que tinha feito. Eu fiz a porra de um filme de invasão alienígena sem saber. Foram os alienígenas que me controlaram. Então artistas não sabem o que fazem. E voltando ali para o que eu estava comentando, eu falei do quanto que no Pinguim tem uma série de referências, e uma referência que me parece ter no Pinguim são as caricaturas antissemitas da época. Principalmente depois quando vai ter o Pinguim do Danny DeVito. Para mim isso é bem evidente. E aí você vai dizer, tá, mas tá dizendo então que os criadores do Batman eram antissemitas? Não, porque eles eram inclusive descendentes de judeu e tal. Acho que eles não eram, tanto Bob Kane quanto Bill Finger não eram antissemitas. Mas eram as caricaturas que eles viam na época. Então assim, isso é normal, isso é bem normal em qualquer processo histórico de você reproduzir a imageria da sua época, mesmo essa imageria sendo às vezes preconceituosa. Mas você reproduz porque são as imagens que você está acostumado, entende? São os referenciais que você tem na época. Então, pessoas com nariz pontudo, pessoas com uma determinada indumentária e tal, elas, né, a figura às vezes da cartola com nariz pontudo, ou seja, dessa elite burguesa dos protocolos sábios de Sião, piriri pororó. Muitas vezes essa imageria se descola da obra original e a gente se acostuma com esse tipo de caricatura, né? Então o Pinguim bebe nisso. Mas veja, eu, momento nenhum no vídeo, é só assistir o vídeo, eu falei que o Pinguim é nazista, ou que a gente não deveria assistir o Pinguim porque o Pinguim é nazista. Não falei nada disso, nada disso. E teve gente surtando por causa disso. Vocês vão lá nos comentários, vocês vão ver um monte de gente sapateando em cima de uma coisa que eu não falei. Que nem aquela outra vez, quando eu falei de estética fascista, é sempre sobre temas fascismo, nazismo, eu noto que o pessoal da Chilique. Eu acho que é porque as pessoas têm uma leitura meio de tabu dessas palavras, e aí elas se embolam na hora de interpretar as coisas. Quando eu falei que o Snyder, principalmente o Snyder, o Alex Ross também, mas principalmente o Snyder, se utiliza de uma estética nazifascista, depois se espalhou que eu disse que o Snyder era nazifascista. Eu nunca disse que o Snyder era nazifascista. Inclusive, eu não acho que ele seja. Não vejo sinais para ele ser. O que ele gosta é dessa estética. E essa estética, sim, pode ser usada de maneira descolada em termos políticos, muitas vezes, né? Tem um fenômeno, que já tem vídeo aqui no canal, que é um fenômeno bastante conhecido que existe no leste asiático, que é o nazi chic. Que as pessoas se utilizarem de uma série de elementos nazistas de uma maneira simplesmente porque acham bonito, né? Se vocês forem depois querer ir atrás disso, você tem casamentos. Eu vi uma vez um casamento, acho que foi no Vietnã. É um casamento moda nazista. A noiva, o noivo, todos eles, todos vestidos de nazistas. São nazistas? Não, são todos amarelos, são todos asiáticos. Ninguém ali é de extrema direita. Coisa. Não, eles só acham bonito. E o Snyder é uma coisa assim, cara. O Snyder, ele gosta, e não é exclusivo do Snyder, tá? Tem uma série de autores que bebem nessas referências. Só que, veja, tu fala uma coisa que é complexa, porque tu tá falando de cultura, tu tá falando de iconografia, tu tá falando de semiótica, tu tá falando de imageria, tu tá falando de narrativo, então tem vários saberes aí que se atravessam, e por mais que eu tenha todo um cuidado para falar,
Porque Tacord de live, às vezes eu não sou tão cuidadoso, mas os vídeos, análise, eu tenho mais cuidado. Por mais que eu tenha todo um cuidado para falar, as pessoas depois entendem coisas que eu não disse. Às vezes a pessoa fica pensando, quem é a culpa? A culpa é você que não soube se expressar, a culpa é do público que não presta atenção. Eu acho que não é uma relação de culpa, eu acho que é o caos da comunicação. A comunicação ela é caótica. Né? Por isso que eu endosso, hoje é uma live que a gente está falando muito de Deleuze, né? Eu endosso Gilles Deleuze, filósofo, justamente por ele ser um filósofo da incomunicabilidade. O Deleuze fala, comunicação não existe. Não existe comunicação. A comunicação ela só funciona quando ela é uma palavra de ordem. Vocês precisam sair de casa às 10 da noite, porque senão vai ter uma enchente. Mesmo isso, que aconteceu no Rio Grande do Sul, mesmo isso, tem gente que vai entender errado, tem gente que vai entender de outro jeito. A comunicação é profundamente caótica. Né? Aquilo que a gente chama de comunicação é um fino tecido para a gente não se matar. A gente finge que a gente fala uma coisa e que você entende a mesma coisa. A gente finge, porque eu falo uma coisa e você entende outra. A gente finge que a gente se entende para não se destruir. Mas basta qualquer instabilidade, que a gente vê o quanto que essa comunicação não funciona. Basta vocês virem briga de casal. Briga de casal é o exemplo melhor que vocês vão encontrar da incomunicabilidade. Porque é sempre assim, né? Briga de casal é o seguinte, um diz pro outro, né? Me traz ali aquele copo d'água. Por que você tá falando assim comigo? Eu não tô falando nada demais. Falou de novo. Não, eu só pedi um copo. Ah, é só um copo que você quer? Sim, se isso não for um problema. Por que agora tá sendo irônico? Não, eu tô sendo irônico porque você falou que viu um problema no que eu falei antes. Tá, mas o que você falou antes realmente tinha um problema. Você acha que não tem problema o que você fala? Não, o problema mesmo é quando você fala as coisas que você pensa, mas depois não explica direito, eu tenho que adivinhar. Ah, então agora você não me conhece mais, eu sou uma pessoa críptica pra você. E cara, meu Deus do céu, e aquilo vai tomando uma proporção que tu diz assim, cara, não tem como essa nossa espécie estar junta, cara. Não tem como. É por isso que a gente, na hora de trepar, não tem que conversar, porque se a gente for conversar, a gente não se entende. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.